Você já parou para pensar no que realmente separa um milionário de uma pessoa comum? Não é inteligência, não é sorte, não é herança e quase nunca é trabalho duro, é decisão. Milionários tomam decisões que a maioria das pessoas evita tomar. Decisões silenciosas, internas, muitas vezes desconfortáveis. E são essas decisões, repetidas quando ninguém está olhando, que moldam a mente, o comportamento e, inevitavelmente, o destino financeiro de uma pessoa. Napoleon Hill descobriu isso após estudar durante décadas os homens mais ricos de sua época. Ele percebeu algo perturbador. O dinheiro nunca é a causa. O dinheiro é sempre o efeito. O verdadeiro ponto de separação acontece muito antes, dentro da mente, no momento em que alguém decide quem vai se tornar. A maioria das pessoas vive reagindo à vida. Reage às contas, reage ao medo, reage à falta de oportunidades. Já o milionário vive decidindo. Decide antes de ver resultado. Decide antes de ter garantias. Decide antes de se sentir pronto. E aqui está a verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Não é que a vida seja mais difícil para uns e mais fácil para outros. É que poucos têm coragem de assumir decisões que exigem disciplina, visão e responsabilidade total. Enquanto a maioria espera motivação, o milionário decide agir. Enquanto a maioria espera segurança, o milionário decide avançar. Enquanto a maioria espera permissão, o milionário decide assumir o controle. Essas decisões não parecem grandiosas no começo. Muitas vezes parecem pequenas, quase insignificantes. Mas com o tempo, elas criam um efeito acumulativo tão poderoso que muda completamente o rumo de uma vida. Hoje, eu vou te mostrar as 4 decisões específicas que milionários tomam e que a maioria das pessoas nunca toma. Não porque não pode, mas porque não quer enfrentar o desconforto que elas exigem. E quando você começar a tomar essas mesmas decisões, algo vai mudar primeiro dentro de você. Sua forma de pensar muda. Sua forma de agir muda e então, inevitavelmente, sua vida financeira começa a mudar também. Preste atenção, isso não é sobre dinheiro, é sobre quem você decide ser a partir de agora. E antes de continuar, eu quero te perguntar uma coisa. Você sente no fundo que chegou a hora de mudar suas decisões? Se isso tocou você, comenta aqui embaixo. Eu decido diferente a partir de hoje. Existe uma razão silenciosa pela qual a maioria das pessoas nunca enriquece e não tem nada a ver com salário, governo ou oportunidades externas. A verdadeira razão é mais desconfortável. A maioria nunca tomou a decisão real de enriquecer. Napoleon Hill foi direto ao afirmar que o desejo comum não cria riqueza. Apenas o desejo ardente, transformado em decisão firme, tem poder criador. E aqui está o problema. A maioria das pessoas confunde vontade com decisão. Elas dizem que querem prosperar, mas continuam vivendo como quem aceitou a escassez como destino. Observe com atenção. A maior parte das pessoas vive em estado de adiamento espiritual. Elas dizem, um dia eu vou aprender mais. Quando sobrar dinheiro, eu invisto. Quando eu me sentir mais seguro, eu começo. Mas esse quando nunca chega, porque no fundo não houve decisão. Houve apenas esperança. Enriquecer exige um rompimento interno. Exige dizer, mesmo com medo, eu assumo total responsabilidade pela minha vida financeira. E isso assusta. Assusta porque elimina desculpas, elimina culpados externos, elimina a narrativa confortável de vítima. Napoleon Hill percebeu que pessoas comuns negociam com a própria consciência. Elas fazem acordos silenciosos consigo mesmas. Vou tentar, mas se não der certo, eu paro. Já o milionário decide sem plano de fuga. Ele não pergunta se vai ser difícil.
Ele decide e depois reorganiza toda a sua vida em torno dessa decisão. E aqui entra o diagnóstico espiritual mais importante. A maioria não tem medo de fracassar, tem medo de descobrir que poderia ter vencido se tivesse se comprometido de verdade. Por isso, tantas pessoas sabotam a própria evolução. Elas começam algo novo, mas param cedo demais. Não porque o caminho não funciona, mas porque a antiga identidade entra em conflito com a nova. Enriquecer exige abandonar velhos hábitos, velhas companhias, velhas formas de pensar, e isso dói. Existe também um medo silencioso de se destacar, de crescer mais que amigos, de sair do lugar comum, de ser visto como diferente. E então, sem perceber, a pessoa escolhe continuar pequena para continuar pertencendo. Napoleon Hill ensinava que toda riqueza começa quando o indivíduo escolhe pensar de forma independente, mas pensar diferente cobra um preço emocional. Cobra solidão temporária, cobra disciplina, cobra constância quando ninguém está aplaudindo. Por isso, a maioria nunca decide de verdade. Ela vive no meio do caminho, nem confortável o suficiente para estar em paz, nem comprometida o suficiente para prosperar. E esse meio termo é o lugar mais perigoso que existe. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque algo em você já percebeu essa verdade. Talvez você já entenda que sua vida financeira não vai mudar enquanto suas decisões continuarem sendo as mesmas. E esse reconhecimento, por mais desconfortável que seja, é o início de uma virada, porque antes de mudar o dinheiro, é preciso mudar o nível de decisão. E se esse tipo de mensagem está abrindo sua mente, se você sente que aqui existe uma direção diferente da maioria do conteúdo raso por aí, siga agora o canal Decretos da Riqueza. Aqui você não vai receber motivação vazia, vai receber princípios que reprogramam decisões, identidade e destino. Existe um momento invisível em que a vida de uma pessoa muda e quase ninguém percebe quando ele acontece. Não é quando o dinheiro chega, não é quando a oportunidade aparece, é quando uma decisão interna se torna irreversível. Napoleon Hill chamava isso de ponto de não retorno mental. É o instante em que a mente deixa de negociar com o medo e passa a obedecer a um propósito. A partir desse ponto, a realidade externa ainda pode demorar a mudar, mas por dentro, algo já foi selado. Até esse momento, a maioria vive em estado de tentativa. Tentam melhorar de vida, tentam ganhar mais, tentam investir, tentam empreender, mas tentar não cria nada. Tentar mantém a pessoa emocionalmente protegida, porque se der errado, ela pode dizer, eu tentei. A decisão verdadeira elimina essa frase do vocabulário. Quando um milionário decide, ele não decide apenas fazer algo. Ele decide ser alguém. E isso muda tudo. Porque decisões comuns produzem ações ocasionais, mas decisões identitárias produzem comportamento constante. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente responde à clareza e à firmeza. Ele não trabalha com dúvida, ele não executa ordens fracas. Quando você decide com metade da força, sua mente trabalha contra você. Mas quando a decisão é total, o subconsciente se alinha e começa a reorganizar pensamentos, hábitos e percepções. É aqui que acontece a virada metafísica. A decisão deixa de ser um pensamento e passa a ser um comando. A partir desse momento, você começa a enxergar o mundo diferente. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a chamar sua atenção. Conversas ganham outro significado. Informações que antes pareciam irrelevantes, agora parecem pistas. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente mudou de frequência. Essa é a lei silenciosa que Napoleon Hill observou repetidamente nos homens ricos que estudou. Eles tomaram uma decisão tão firme que o fracasso deixou de ser uma opção psicológica.
Não porque tinham certeza do sucesso, mas porque decidiram pagar o preço da disciplina antes de exigir resultados. A maioria espera sentir coragem para decidir. O milionário decide e a coragem aparece depois. A maioria espera sentir segurança para agir. O milionário age e a segurança se constrói no caminho. Essa decisão cria um efeito espiritual poderoso. Ela fecha rotas de fuga. Quando não existe mais plano B emocional, toda a energia da mente passa a trabalhar a favor do
Sinais claros. Uma conversa aparentemente casual gera uma oportunidade. Um conteúdo que você decide estudar conecta exatamente com um problema que você precisava resolver. Uma pessoa que pensa maior cruza seu caminho. Nada disso é acaso, é consequência. A maioria das pessoas nunca vive essa fase porque desiste antes. Elas tomam decisões por alguns dias, talvez semanas, mas recuam assim que o desconforto aparece. Já o milionário continua quando nada ainda é visível. Todos os dias como alguém comprometido com o crescimento, sua mente registra: esse sou eu agora. E quando a identidade
não grita, ela sustenta. É aqui que o milionário se diferencia mais uma vez. Ele não vive em ansiedade espiritual nem em ganância material. Curto prazo seduz. Decidir agir, mesmo quando o medo tenta paralisar. Decidir se cercar de quem expande, não de quem limita. Essas decisões, somadas, criam um caminho irreversível. E talvez você ainda não veja os frutos, mas as raízes já estão profundas. O mundo sempre testa antes de recompensar. A vida sempre observa antes de confiar mais. E agora você está sendo observado, não por algo místico, mas pela própria lei da causa e efeito. Tudo o que você decide a partir daqui pesa mais, porque agora você sabe. Então, antes de encerrar, faça este decreto comigo, não como motivação vazia, mas como alinhamento interno. Minha mente está renovada, minhas decisões estão alinhadas, eu ajo com clareza, disciplina e fé. E minha prosperidade já está em movimento. Guarde isso. E se esse conteúdo te acompanhou até aqui, se essa mensagem fez sentido no seu momento de vida, curta o vídeo, inscreva-se no canal Decretos da Riqueza e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é um novo nível de decisão. Porque quando a mente muda, o destino acompanha.